Bom, continuando então com o nosso conteúdo do capítulo 8 do livro do Pindic, referente à maximização de lucros e oferta competitiva. A nossa aula de hoje ela vai iniciar falando sobre a curva da oferta de mercado no curto prazo, sobre elasticidades e posteriormente a gente vai passar para a análise da curva de oferta no longo prazo. Produção de curto prazo, só a gente fazendo um resumo aqui. A curva de oferta da indústria no curto prazo, ela representa a quantidade de produto que a indústria produzirá no curto prazo para cada preço possível. Suponhando então um mercado competitivo com apenas 3 empresas, nós teríamos a seguinte situação. Curva de oferta da empresa a curto prazo, numa situação em que nós temos apenas 3 empresas, numa simplificação desse mercado, né? Então, com apenas 3 empresas, peraí que tá difícil aqui de... Com a situação de a gente ter apenas 3 empresas, imaginemos que essas 3 empresas, cada uma delas possui as suas curvas de custo. Então, essa aqui é a curva de custo da empresa 1, essa é a curva de custo da empresa 2, marginal. Custo marginal 1 da empresa 1, custo marginal da empresa 2 e custo marginal da empresa 3. Bom, se a gente observar essa realidade aqui, nós temos que nesse mercado existe a possibilidade de um preço ser P1, P2 e P3. Bom, olha só, se a gente tivesse aqui essa situação, a gente sabe que para a empresa produzir, é interessante que o custo marginal dela seja igual ao preço do produto no mercado, que nada é do que a receita marginal do produto. Então, para que a empresa produza com um custo igual ao seu preço, um custo marginal, que é um custo unitário, igual ao preço que é vendido, porque se o custo for maior do que o preço, não compensa para a empresa produzir, então não vai produzir. Se a gente observar essas 3 curvas de custo marginal aqui, referente a cada uma dessas empresas, que nós temos? Que no preço inicial aqui, P1, o preço é P1, que é menor do que o custo marginal inicial aqui da empresa 1. Ou seja, o custo dessa empresa é maior do que o preço de mercado, o custo unitário. Então, não compensa para ela produzir, então ela não produz. Ao preço P1, a empresa 1 não produz nenhuma unidade. A empresa 2, pela mesma forma, ela também não produz nenhuma unidade, porque para ela não é interessante produzir a esse preço P1, que é um preço muito baixo. A única empresa que consegue produzir a esse preço é a empresa 3. Por isso, a curva, essa marronzinha aqui, olha, é a curva de oferta. Então, o que a gente tem? Que nesse momento, nesse mercado, apesar de existirem 3 empresas, apenas uma empresa, que no caso é a empresa 3, que tem o custo marginal 3, vai produzir a esse preço P1. E ela produz, então, aqui aproximadamente aqui umas 6 unidades, certo? Então, nesse momento, a oferta dessa empresa é de 6 unidades e a oferta do mercado como um todo também é de 6 unidades, porque é só essa empresa que está produzindo. Se por acaso acontecer do preço aumentar de P1 para P2, o que vai acontecer? Já fica interessante para a empresa 1 e para a empresa 2 começarem a produzir. Por quê? Porque nesse momento o custo marginal da empresa 1 e o custo marginal da empresa 2 é igual ao preço, né? Então, compensa para as duas produzirem. Então, no preço P2, a empresa 1, que tem um custo marginal aqui igual ao preço P2, né? Ela oferta 2 unidades. Enquanto a empresa 2, custo marginal 2 aqui, que também tem o seu custo marginal igual ao preço P2, o custo marginal inicial, ela vai ofertar aproximadamente 4 unidades. E a empresa P3 também vai ofertar, porque para ela é interessante, porque nesse momento aqui o custo marginal dela também se iguala ao preço de P2. Então, nesse caso, ela oferta 8 unidades. E aí, a oferta do mercado, tá aqui, ó, vai ser a soma das 3
das quantidades ofertadas pelas 3 empresas. No preço P2, a empresa 1 ofertou 2 unidades, a empresa 2 ofertou 4 unidades, certo? 2 mais 4 aqui, parece, porque tá meio fora um pouquinho, mas 2 mais 4 unidades e dá 6. Na verdade é 2 mais 5 aqui, ó, porque o gráfico não ficou muito certinho, né? Mais 2 mais 5 unidades aproximadamente, mais 8, vai dar um total de 15 unidades produzidas pelo mercado, que é a soma da produção das 3 empresas. Se o preço subir para P3, por exemplo, nós vamos ter a mesma situação. Nós vamos ter aqui o preço P3, a empresa 1 produz 5 unidades, a empresa 2 produz 6 unidades e a empresa 3 produz 10 unidades. Então, nós vamos ter aqui 5 mais 6, 11, mais 10, 21, que é aqui, ó, o ponto da curva de oferta, dando 21 unidades produzidas por esse mercado. Então, tá vendo que essa curva de oferta, ela é meio assim, ela tem alguns pontos aí, ela vai meio capenga assim, é que isso aqui a gente está considerando o curto prazo. No começo ela tem uma direção que parece que ela está subindo, quando chega no preço P2 ela vai para horizontal e depois ela volta a subir novamente. Isso acontece às vezes no curto prazo, mas no longo prazo o que a gente pode observar? Que essas quebras aqui, igual aconteceu aqui no preço P2, ela se dilui ao longo da curva de oferta e ela acaba sendo uma curva de oferta mais harmonizada, vamos dizer assim, que não tem quebras tão aparentes, né? No longo prazo as coisas ficam mais diluídas e a gente tem uma curva de oferta geralmente ascendente. Então pergunta, qual seria o efeito sobre a oferta de mercado de um aumento da produção se este aumentasse os preços dos insumos? Então é uma outra coisa que pode acontecer, quando aumenta a produção, pode acontecer, por exemplo, de aumentar o preço dos insumos produtivos e isso vai causar uma elevação de custo na empresa e vai ter um efeito sobre a sua oferta. Então essa é uma das perguntas que esse capítulo traz e a gente vai tentar responder aqui ao longo da aula. Então, o que a gente tem aqui? Observando aí a curva da oferta, nós podemos também ter uma forma de calcular a elasticidade da oferta de mercado. A gente já viu anteriormente que a elasticidade da oferta é correspondente, né, à razão entre a variação das quantidades produzidas dada uma variação nos preços dos produtos. Ou seja, geralmente, quando há uma elevação de preço do produto no mercado, os produtores sentem-se mais motivados a produzir mais, porque o preço de mercado está melhor. Então, a tendência é que haja um aumento da oferta, né? Então, se há uma queda de preço, os produtores tendem a não estar tão incentivados a produzir, a tendência é que haja uma queda da oferta. Isso vai depender do quê? Da elasticidade. Se é uma oferta muito elástica, significa pequenas elevações de preço, há um aumento grande ou um aumento acentuado na produção e oferta de produtos no mercado, ou se ela é uma oferta que apresenta elasticidade baixa, pode acontecer, né? Ou inelástica, uma oferta inelástica no sentido de que pode o preço aumentar muito, mas o mercado não consegue atender, vamos dizer assim, um aumento acentuado de produção. Então isso vai depender de alguns fatores que nós também vamos tentar responder aqui durante essa aula. Então essa curva, a elasticidade do mercado apresenta exatamente isso. Qual é a sensibilidade da oferta em relação a variações nos preços? Uma curva de oferta no curto prazo, por exemplo, perfeitamente inelástica, quando é que ela vai aparecer? O que é inelástico? É insensível. Não varia muito ou não varia de forma nenhuma com variações nos preços. Vai acontecer uma curva de oferta de curto prazo perfeitamente inelástica quando todos os equipamentos, plantas produtivas da indústria estão sendo plenamente utilizados, de modo que, para aumentar o nível de produção, seria necessária a construção de novas plantas produtivas. Vocês não têm mais capacidade de produzir naquele
padrão que está ofertado no mercado naquele momento. Então, essa curva é inelástica. O preço pode ir lá nas alturas que as empresas não conseguem produzir mais, porque já estão utilizando toda a sua capacidade produtiva, toda a mão de obra, todas as suas máquinas e equipamentos, vai estar tudo sendo utilizado ao máximo, e isso vai impedir com que a empresa consiga ampliar a sua capacidade produtiva. Então, essa curva de oferta no curto prazo é perfeitamente inelástica. A produção não aumenta com o aumento dos preços. Nessa concepção, o que acontece? Que somente vai ser possível aumentar a produção caso haja uma mudança em toda a estrutura produtiva. E aí a gente sai do curto prazo e passa já para uma análise de longo prazo. Então, no curto prazo, nesse caso, a oferta apresenta uma elasticidade bem baixa, né? Ou seja, é uma oferta perfeitamente inelástica, não aumenta quando aumenta os preços. Uma curva de oferta a curto prazo perfeitamente elástica surge quando os custos marginais são constantes, ou seja, se os custos marginais ou o custo de produção em unidade ele é constante, ele não varia ao longo do tempo, o que vai acontecer? Se os preços sobem, mais interesse eu tenho em produzir, porque vai aumentar a minha taxa de lucro, já que o meu custo permanece o mesmo. Então, eu tenho interesse, o empresário, o produtor, ele tem interesse em aumentar a sua produção para aumentar a sua margem de lucro. Se os custos não variam ao longo do período e apenas os preços variam, então quanto mais eu vendo, mais eu lucro. Essa é a ideia e por isso essa curva geralmente tende a ser perfeitamente elástica. E ela tem uma representatividade na horizontal, né? Ela aumenta aí independente do aumento dos preços. Mesmo que o preço permaneça constante, a oferta ela tende a aumentar porque os custos são constantes também. A curva, aí tem algumas perguntas. Primeiro, dê um exemplo de oferta perfeitamente inelástica, ou seja, aquela oferta que não pode variar ao longo prazo. Essas perguntas eu vou deixar para vocês aí no final, ou vou passar como atividade para vocês me responderem. E a segunda é, se o custo marginal aumenta rapidamente com a produção, a oferta é mais elástica ou é menos inelástica? Também são perguntas que eu vou deixar para vocês me responderem, né, para me enviarem depois. Olha, vamos observar essa tabela aqui, ó, Indústria Mundial de Cobre, em 1999. Então, nós temos aqui alguns países que participam dessa produção, que são Austrália, Canadá, Chile, Indonésia, Peru, Polônia, Rússia, Estados Unidos e Zâmbia. E a produção é em toneladas, né? De cada um é Austrália 600 toneladas, Canadá 700 toneladas, Chile 3.660 toneladas, Indonésia 750 toneladas, Peru 450 toneladas, Rússia 450 toneladas, aliás, Polônia 420, Rússia 450, Estados Unidos 1.850 toneladas e a Zâmbia com 280 toneladas. Então, o país que mais produz aqui, se a gente observar, é o Chile, com 3.660 e depois os Estados Unidos com 1.850, milhares de toneladas, né, gente? Estou falando toneladas, mas é milhares de toneladas. E a Zâmbia é o país que produz menor quantidade aqui nesse quadro aqui, que é de 280 toneladas. E aqui na frente nós temos o custo marginal, né? Pela produção de libra é o peso, tá, gente? Então, libra, na verdade, aqui não é o dinheiro lá da Inglaterra, não. Libra é o peso. Então, dólares por libra. Então, nós temos aqui que a Austrália, cada libra de cobre produzida, ela tem um custo marginal de 65 centavos, enquanto que no Canadá esse custo é maior, que é de 75 centavos. No Chile é menor do que na Austrália e no Canadá, de 50 centavos, a Indonésia também 55 centavos. No Peru, 70 centavos por libra, na Polônia 80 centavos, na Rússia 50 centavos, nos Estados Unidos 70 centavos e na Zâmbia 55 centavos. Então, qual é o país que produz com o menor custo marginal? É o Chile, gente, porque ele produz a maior quantidade. Então, o Chile tem o menor custo aqui, ó. É o Chile e também a Rússia consegue produzir também nesse custo marginal. O que significa que provavelmente esses dois países têm o melhor preço, a maior
vamos dizer assim, tem a possibilidade de vender a um preço mais baixo que os demais países, né? Isso aqui correspondendo ao Chile e à Rússia. Por exemplo, se fosse competição aqui entre Chile e Estados Unidos pela venda de cobre, o Chile sai ganhando, ó, quantidade do custo deles bem inferior, 20 centavos inferior o preço por cada libra produzida pelo Chile, menor do que a dos Estados Unidos. Então, o Chile consegue vender a um preço menor. Por quê? Porque o custo unitário de produção dele, ou o custo marginal, é menor do que o dos Estados Unidos. E isso melhora a competitividade da indústria de cobre chilena. Aqui ele vai apresentar, né, a curva de oferta, considerando aqui o preço, a libra, né, o preço por libra, centavos por libra, e as quantidades produzidas. E aí apresenta essa curva aqui, ó, de oferta. Tá vendo que ela vai sendo quebradinha? Por quê? Porque isso é no curto prazo. Então, no curto prazo, nós temos momentos em que há alguma elevação de custo em algum país. Aqui, se a gente pega mundial, soma todos aqueles países lá, e a gente tem essa curva de oferta aqui, considerando os custos marginais aqui como os preços. Então, a gente teria essa curva em forma de escada, mas essa curva ela só aparece desse jeito no curto prazo. No longo prazo, ela não seria assim, ela seria uma curva um pouco mais homogênea, vamos dizer assim, sem quebras. Então, outro conceito, vamos retomar o conceito do excedente do produtor no curto prazo. As empresas obtêm um excedente por cada unidade produzida sempre, até ela chegar numa unidade que é a última unidade que ela produz, aonde o preço dela de venda do produto é igual ao custo marginal de produção daquele produto, ou seja, o mesmo que ela ganha no valor que ela vende o produto é o que ela gasta para produzir o produto. Então, essa última unidade, ela é a unidade que não gera para a empresa um excedente, né? Ou seja, mas antes disso, até chegar nessa unidade onde o custo se iguala à receita, custo marginal igual a receita marginal, antes, todas as outras unidades produzidas anteriormente são unidades que geram lucro para o produtor, ou seja, apresentam um excedente para esse produtor. O excedente do produtor é a soma das diferenças entre o preço de mercado, ou o preço que ele vende o produto, e o custo marginal de produção de cada unidade produzida. E aí ele tem o que seria considerado como excedente do produtor. Por quê? Porque é o que ele recebe a mais, acima, vamos dizer assim, daquilo que ele gasta para produzir. Então aqui, se a gente observar que uma empresa, né, se fosse essa análise fosse aqui para exatamente para uma empresa, seria da seguinte maneira, ó, observando aqui o gráfico. Nós temos aqui na vertical, né, no eixo Y, o preço por unidade de produção, no eixo X as quantidades produzidas. Olha, ele apresenta aqui duas curvas de custos. A curva de custo médio, custo variável médio, e a curva de custo marginal. A gente sabe, e aqui nós temos, ó, nesse ponto A aqui, o preço do produto no mercado. Olha só que interessante. O custo variável médio, ele cruza a curva desse preço aqui no ponto A, nesse ponto, aonde essa empresa produz que asterisco unidades, certo? Essa quantidade aqui de produto. A esse preço é o máximo de produção que ela vai produzir, por quê? Porque acima disso ela vai ter um custo maior do que a receita. O custo unitário de produção maior do que o preço unitário de venda. Então não compensa continuar vendendo aqui. Não compensa produzir mais, ela vai produzir só até essa unidade. Observe que a curva de custo marginal, ela tem, ó, uma característica que ela começa aqui nesse ponto, né? Quando ela não produz nada, e quando ela começa a produzir uma unidade, ela começa a ter o custo marginal. No início, esses custos eles caem acentuadamente, chegam num ponto de mínimo custo marginal possível, depois ele volta a subir.
Só que dentro disso, durante todo esse traçado aqui, ó, do custo marginal, o que é que a gente tem? Que em qualquer ponto nesse trajeto, o custo unitário, ou o custo de cada unidade produzida, que é o custo marginal, é menor do que o preço do produto que está aqui, ó. Então, essa área azul aqui é considerado como excedente do produtor, porque os pontos em que do zero até o Q asterisco unidade é onde o produtor está tendo lucro, ou seja, onde ele está produzindo com um custo menor do que o preço que ele vende. Então, esse aqui é o excedente do produtor, porque ele vai vender até o ponto em que o custo marginal dele for igual ao preço. Ele vai produzir, né, até o ponto em que o custo marginal dele for igual ao preço do produto, que corresponde à receita marginal. Então, aqui a gente tem essa configuração. E o que nos interessa aqui nessa primeira análise é entender isso, que o excedente do produtor, ele está aqui dentro, na diferença entre o custo unitário produzido e o preço unitário de venda do produto. Olha só, em Q asterisco, tá aqui, quantidade asterisco, o custo marginal é igual à receita marginal. A receita marginal é o preço. Entre o zero e o Q. Então, a receita marginal é entre o zero e o Q, a receita marginal é maior do que o custo marginal para todas as unidades. Ó, o preço aqui é maior para todas as unidades aqui entre o zero e o Q, o preço é maior do que o custo marginal. Então, compensa produzir, é o excedente, onde o produtor tem seu excedente. Alternativamente, o custo variável de produzir a Q asterisco aqui, ó, quantidades, é a soma de todos os custos marginais até esse ponto aqui de produção, essa quantidade produzida. Então, se a gente pegasse, se fosse olhar pelo gráfico, se a gente pegasse o gráfico aqui, ó, tá vendo? Ó, que é o zero aqui, 0, D, C e Q, é a soma dos custos marginais, os custos marginais que vai dar aqui o nosso custo variável. Então, sabemos que a receita, tá aqui, é igual ao preço vezes a quantidade. E a receita vezes o preço da quantidade é esse quadradinho aqui de cima, ó, que é aliás, é o quadradinho inteiro, né? Que é a quantidade, todas as quantidades produzidas multiplicada pelo preço de venda. Então, o que nós temos aqui? Que toda essa área aqui é a receita do produtor, certo? Só que essa área que tá aqui, ó, fora aqui, é o custo que o produtor, esse quadradinho aqui é o custo do produtor. Então, nós temos aqui que o excedente do produtor vai ser igual à receita total menos o custo variável, que vai dar exatamente esse retângulo aqui, ó, A, B, C e D. Então, esse seria a análise gráfica para dizer qual é o excedente do produtor. Então, nós teríamos aqui que tudo aqui é a receita, só que essa parte aqui de baixo são os custos variáveis. Aí, esses custos variáveis descontados da receita, com o aumento da produção, né, nós vamos ter o excedente do produtor. Essa é a análise gráfica. Então, o excedente do produtor a curto prazo é igual, excedente do produtor, P, é igual a receita menos o custo variável. E o lucro? O lucro vai ser igual a receita, o lucro é o PI aqui, né? Igual a receita menos o custo variável menos o custo fixo. Olha, custo variável mais custo fixo é o custo total da empresa. Então, eu tenho aqui lucro é receita total menos custo total. Custo total, custo variável mais custo fixo. Então, se eu pegar a receita e descontar o custo variável e descontar também o custo fixo, eu vou ter o lucro da empresa. Enquanto que o excedente do produtor, você vê que o excedente do produtor não é exatamente igual ao lucro, porque o excedente do produtor é igual a receita menos custo variável, porque o custo fixo ele não desconta, certo? Para dar o excedente do produtor. Agora, o lucro já entra a conta o custo variável mais o custo fixo, e desses dois valores somados, tira-se, desconta aqui o valor da receita. Se der positivo, nós temos lucro, se der negativo, nós teremos prejuízo.
Então, no curto prazo, quando o custo fixo é positivo, o excedente do produtor é maior do que o lucro. E como que seria o excedente do produtor para o mercado como um todo, né? Ali a gente avaliou para uma empresa, mas como seria isso para o mercado? Então, nós teríamos aqui, preço por unidade de produção, quantidade produzida. Aqui nós teríamos a curva da demanda e aqui a curva da oferta. O que a gente sabe? Que o equilíbrio do mercado vai estar no ponto em que a oferta cruza com a curva da demanda, certo? Que corresponde ao quê? Ao quantidade Q asterisco a um preço P asterisco. O excedente do produtor vai estar exatamente entre o preço de mercado do produto e a curva de oferta dele, até no ponto em que ele cruza a demanda. Então, essa figurinha aqui em azul, essa parte em azul, é o excedente do produtor para o mercado como um todo. Aí a gente não estaria avaliando a empresa, mas o mercado. Que seria o quê? A soma dos excedentes de todos os produtores do mercado, ou a soma dos excedentes do produtor de todas as empresas constituintes daquele mercado. Então, a escolha do nível de produção no longo prazo. Como que a gente vai trabalhar isso aqui? Tem hora que tá difícil. Então, escolha do nível de produção a longo prazo. No longo prazo, a empresa pode variar a quantidade usada de todos os seus insumos, inclusive o tamanho da fábrica, não é isso? No curto prazo, a gente sabe que pelo menos um dos insumos não varia, ou um dos insumos é fixo. No longo prazo, tudo pode variar, inclusive o tamanho da empresa. Então, e nesse mercado, a gente vai supor que existe uma livre entrada e uma livre saída da indústria. Ou seja, é um mercado altamente competitivo, onde há possibilidade de entrada e saída, não há barreira de entrada nem barreiras à saída, então o mercado é livre. E aí, a empresa, no longo prazo, pode variar tudo, todos os seus insumos produtivos, inclusive o tamanho da empresa. Olha só, vamos pegar esse gráfico aqui e avaliar o que pode acontecer, então, no longo prazo, com relação à produção, o nível de produção da empresa, como que ela vai definir o nível de produção dela. Aqui, nós temos novamente, na vertical, preço por unidade de produção e na horizontal, as quantidades produzidas. Se a gente observar aqui, nós temos a curva de custo marginal de curto prazo, essa aqui, marronzinha, o custo médio no curto prazo, que é essa azulzinha aqui, e depois nós temos a análise posterior, que é o custo marginal no longo prazo e o custo médio no longo prazo. Mas antes de a gente chegar no longo prazo, vamos fazer a análise do gráfico na parte de curto prazo, tá? Vamos imaginar que a empresa atua no mercado competitivo e que o preço de mercado do produto da empresa seja de R$40. Então, olha só, R$40 ela vai produzir até o ponto em que a curva do custo marginal cruza a sua curva ou o valor do seu preço, sua curva de preço, que é a receita marginal, ou seja, o preço está reto porque ele não está mudando, R$40. Então, preço é igual a receita marginal, porque preço é o preço de uma unidade. Receita marginal é a receita obtida com a venda de uma unidade. Então, o preço é igual à receita marginal. Então, nesse caso, o que a gente tem? Quando é que a empresa possui a maximização do seu lucro? Até que ponto que ela continua produzindo? Quando ela tem o custo unitário de produção, né, de uma unidade produzida, que é o seu custo marginal, igual ao preço que ela vende esse produto no mercado. Então, nesse ponto A aqui, subentende-se que o custo marginal é 40, que é igual ao preço do mercado, que também é 40. Nessa condição, a empresa produz Q1 unidades, né? Unidades nessa quantidade de Q1 aqui, a um preço de 40, porque aqui ela tem o seu lucro máximo. Então, olha só, no curto prazo, nós temos então essa configuração aqui em que alguns insumos são fixos, né? O preço é igual a 40 e é menor que o custo total médio.
Aliás, é maior do que o custo total médio, porque o preço está compensando, então, para a empresa produzir. Ó, a curva do custo médio está aqui, ó, ela é baixa, tá vendo que ela tá para baixo aqui? Então, a curva do custo total médio é menor do que o preço de produção nesse ponto de Q1 a unidades, é onde a curva de custo total médio alcança o seu mínimo. Então, nesse ponto é interessante a empresa produzir porque ela tem um lucro máximo quando ela encontra aqui. Então, ela produz Q1 porque o preço é 40. E o seu custo total médio é menor do que o preço também. Então, o que acontece? Se no longo prazo, como existe a livre entrada e saída de empresas desse mercado, vamos imaginar que esse preço de 40 é um preço atrativo. As empresas, os investidores olham e pensam, nossa, que mercado bom, né? O preço é bom, eu acho que eu vou vender ele também, eu vou produzir isso. Como não tem barreira à entrada, outras empresas entram nesse mercado. Como outras empresas entram nesse mercado, o que pode acontecer? Pode acontecer de ter um aumento da oferta. Pode acontecer dessa mesma empresa, no longo prazo, como o preço está bom e ela está lucrando bastante, ela tenha interesse em aumentar a sua produção. Então, o que ela faz? Ela pode aumentar a produção dela. Quando ela aumenta a produção, existe um aumento de ela aumentando a produção e entrando outras empresas no mercado. No longo prazo, pode acontecer de haver uma elevação da produção, por exemplo, vamos chutar aqui, para Q3. Então, não, vamos aumentar a produção. Aí aumenta a produção no nível Q3. Olha, nesse nível Q3, o que vai acontecer? Os preços aumenta para Q2 primeiro, vamos na onda aqui. Primeiro, há uma elevação de quantidade, não é de preço, não, de quantidade produzida de Q1 para Q2, porque vai ter mais empresas no mercado, porque a empresa vai expandir sua produção, porque no longo prazo ela pode expandir sua produção. Então, ela aumenta a produção para Q2. Numa produção Q2, o que vai acontecer? Se o preço, aliás, se há uma elevação de oferta no mercado, possivelmente vai ter mais produtos à venda e possivelmente haverá uma queda no preço. Vamos imaginar que essa queda no preço seja, o preço sai de R$40 para R$30. Com esse comportamento, olha só, é interessante produzir aqui, porque o preço cruza aqui, olha só, vamos pegar a curva de custo marginal a longo prazo, que é essa laranjinha aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó, que está um pouco antes de Q2, o custo marginal se iguala ao preço. Seria essa quantidade aqui que seria produzida nesse momento para maximizar o lucro dessa empresa. Só que nesse ponto aqui, o que está acontecendo? O custo médio também é igual ao preço, certo? Então, é interessante, porque nós temos o custo marginal igual ao preço e o custo médio também tangenciando aqui o preço desse produto. É uma possibilidade de produzir. As empresas ainda têm interesse em continuar produzindo essa quantidade que é 2 a um preço de 30, certo? Por quê? A perda que ela teve no valor do produto, ela compensa com o aumento de vendas, então ela aumenta a sua produção e é por isso que cai o preço. Só que acontece o seguinte, que essas empresas, se entrarem mais empresas no mercado, pode ser que o preço venha a cair mais. Quando esse preço cai de 40 para 30, algumas empresas não vão conseguir manter a produção. Por quê? Porque o custo delas pode ficar maior do que o preço do mercado, que antes era 40 e agora é 30. Então, algumas empresas sairão desse mercado, reduzindo novamente a quantidade ofertada, forçando posteriormente com que o preço do produto volte ao nível anterior, que era de 40. E nesse momento, o que vai acontecer no longo prazo? As empresas que permanecerem nesse mercado vão conseguir vender uma quantidade maior, Q3, por um preço
maior de 40, que é o preço inicial do mercado, depois de ter passado por um momento de queda de preço. Então, no longo prazo, o tamanho da fábrica aumenta e a produção se eleva para Q3. O lucro de longo prazo, né, é maior do que o lucro do curto prazo, porque o lucro do longo prazo é essa área todinha aqui, ó, que é a área aqui, ó, que vai do E, F, G e D, esse retângulo aqui inteiro. Enquanto que no curto prazo era só esse pequenininho aqui. O que aconteceu aqui? Aumentou a produção e o preço, né, voltou aqui ao nível de R$40. Então, existe um lucro maior no longo prazo e as empresas têm, então, interesse em permanecer nesse mercado. Então, mais ou menos essa a definição de como vai funcionar a produção, a escolha de produção no longo prazo. Enquanto o custo médio for o custo médio mínimo corresponder ao valor do produto, é interessante produzir, mas o ideal é que o custo marginal de produção seja igual ao preço do produto vendido no mercado. Essa é a quantidade em que as empresas definirão que será produzida no mercado nessas condições. Aí ele faz uma pergunta aqui: o produtor ofere lucros quando o preço cai para 30 devido ao aumento da produção na indústria? Será que esse produtor tem lucro? Bom, ele vai ter uma elevação aqui de quantidade, só que com um preço menor. Então, ele vai ter provavelmente uma queda de custo, né? Uma redução dos custos, que realmente está vendo que o custo no curto prazo está aqui em cima, custo médio, o custo médio e longo prazo ele diminuiu, ele caiu bastante. A mesma coisa o custo marginal aqui, ó, ele também tem um deslocamento para baixo. Então, nessa configuração, sim, ele vai ter lucro quando ele aumenta a sua produção e o preço também, mesmo o preço caindo, ele tem lucro porque ele compensa a queda do preço com o aumento das quantidades produzidas e vendidas. Então, sim, ele tem lucro porque os custos ainda são maiores do que o preço. O custo unitário ainda é maior que o preço. Agora a gente precisa ter uma definição do que é lucro contábil e o que é lucro econômico, né? O conceito de lucro contábil e o conceito de lucro econômico. Então, o conceito de lucro contábil é aquele lucro que considera os fluxos de caixa da empresa e a receita, né, entradas e saídas, ou seja, a receita total que a empresa recebe com os custos que ela tem aí para a produção, o custo com salário, o custo né, no caso mão de obra, o custo com matéria-prima. Considerando que nós utilizamos como base do insumo variável à mão de obra, então vamos imaginar que o lucro contábil vai ser a receita menos o que a empresa paga por mão de obra, só para a gente simplificar aqui a nossa análise. Então, é a receita menos o gasto com mão de obra, é o lucro contábil. Mas o lucro econômico ele tem um conceito um pouco mais amplo, porque o lucro econômico ele vai levar em consideração a receita recebida normalmente pela empresa, mas ele vai levar em consideração o custo contábil, que é o custo normal que toda empresa incorre e que registra lá nas suas entradas e saídas na contabilidade, mais o custo econômico. Então ele vai pegar a receita da empresa, diminuir o valor do custo contábil e depois diminuir o valor do custo econômico. Então, o custo contábil, né, para simplificar, a gente considera como custo da mão de obra, certo? Que a gente paga o salário e registra, lá paguei o salário do fulano. E o custo econômico, que seria o custo de oportunidade do capital. Então, o custo de oportunidade se eu estou utilizando um prédio e esse prédio poderia estar sendo alugado, ou se eu estou utilizando uma máquina, essa máquina poderia estar sendo alugada ou ser vendida, eu tenho um custo de oportunidade, estou deixando de ganhar aquilo para poder realizar essa atividade aqui. Então, isso entra no cálculo do custo econômico e aí vai gerar esse conceito de custo contábil e de custo econômico. Então, o custo contábil considera apenas aquilo que é contabilizado em regra pela empresa. Nesse caso, estamos considerando a receita menos o custo da mão de obra. E o custo econômico vai pegar a receita e descontar dessa receita o custo da mão de obra mais o custo de oportunidade do capital. Ou seja, tem um custo mais elevado aí para a gente
considerar o lucro econômico geralmente vai ser menor do que o lucro contábil, caso o custo de oportunidade seja elevado, certo? Então, nós temos aqui, como é que ocorre o equilíbrio competitivo a longo prazo? Do longo prazo, é considerado que existe uma coisa que é chamada de lucro econômico zero. Esse lucro zero aí não é nem o lucro contábil não, tá? É o lucro econômico. No longo prazo, considera-se que o lucro econômico é zero, ele é nulo. Olha só, se a receita é maior do que o gasto com salários, né, e a soma, aliás, a receita é maior do que a soma do gasto com salário mais o custo do capital, o lucro econômico é positivo, porque eu tenho uma receita que compensa o custo de uso do capital mais o custo que eu tenho para produzir. Então, eu tenho um lucro econômico positivo. Se a receita é igual ao custo com mão de obra mais o custo de uso do capital, o lucro econômico é zero. Mas a empresa oferece uma taxa de retorno normal, ela tem ainda um lucro contábil, o que indica tratar-se de uma indústria competitiva. Se a receita é menor do que essa soma de lucro contábil, aliás, custo contábil mais custo econômico, a empresa deveria abandonar essa indústria, porque ela está tendo prejuízo. Ela vai ter uma receita menor, né, vamos dizer assim, do que os custos de produção e ainda o custo econômico, não compensa para ela permanecer nesse mercado. Esse é o momento de decisão da empresa em abandonar o mercado. Então, aonde o lucro econômico é zero, a empresa ainda tem incentivo para continuar, porque é sinal de que, não de que ela está tendo prejuízo, mas de que aquele mercado é tão competitivo que não gera um lucro além do lucro contábil, ela só gera um lucro econômico, pois todas as empresas têm ali um padrão de produção, de receita, de custo, de tecnologia mais ou menos parecido uma com a outra, ou seja, o mercado é competitivo e todo mundo tem um lucro, só não tem um lucro extraordinário, certo? Uma empresa não lucra muito mais do que a outra. Quando há entrada e saída na indústria, quando acontece o equilíbrio competitivo no mercado, primeiro ponto, o lucro econômico, ele geralmente é zero, ele é nulo, né? E também há uma facilidade de entrada e saída na indústria. Não existe barreiras a entradas nem barreiras à saída. Os lucros de curto prazo resultam em maior produção e lucros no longo prazo. Por quê? Olha só, quando o mercado ele tem livre entrada e saída das empresas, o que acontece? Quando o lucro é muito alto, outras empresas se interessam por aquele mercado e entram, começam a atuar nele. Aí, isso faz com que exista um aumento na produção, certo? E tendo maior produção, até um determinado momento haverá também um aumento do lucro no longo prazo. Então, os lucros na indústria atraem novos produtores. O aumento no número de produtores resulta na elevação da oferta da indústria e, portanto, na redução do preço de mercado. Então, existe aí, quando é livre a entrada e saída, o mercado é altamente competitivo, e quando entra mais empresa aumenta a oferta, quando aumenta a oferta aumenta a quantidade de produtos disponíveis e por isso cai o preço de mercado. Quando cai o preço de mercado, as empresas saem do mercado, algumas delas, e quando elas saem do mercado há uma redução da quantidade ofertada e essa redução da quantidade ofertada resulta numa posterior elevação dos preços e assim vai funcionando esse mercado. Então, aqui um exemplo, o gráfico diz, né, como é que funciona aqui o equilíbrio competitivo a longo prazo. Então, o lucro atrai novas empresas e a oferta aumenta até que o lucro seja igual a zero, certo? Então, olha só, se a gente observa esse primeiro ponto aqui, é uma curva de custo de uma empresa. Aqui, os preços e aqui a quantidade produzida. Olha, essa empresa aqui está produzindo na quantidade Q2, porque o preço aqui é 30, tá vendo? Se o preço fosse 40, ela ia produzir aqui, ó, onde o custo marginal cruza a curva de preço. Então, ela ia produzir uma quantidade aqui, sei lá, Q3, tá bom? Olha só, o preço, se a gente observar essa parte aqui primeiro do gráfico. Existia uma produção Q1, no primeiro momento desse mercado, aonde o equilíbrio do mercado
entre oferta S1 e demanda se dava a um preço P1. E aqui estava funcionando. Olha só, que o preço estava alto, tá vendo isso? No Q1, o preço está elevado, certo? O preço está alto aqui. Só que as empresas, elas estão produzindo, aqui era para ser Q1, as empresas estão produzindo no nível de Q1, certo? Então, o preço é 40, mas a produção é de Q1. Então, no Q1, nós temos uma produção menor, mas um preço elevado. Nesse preço elevado, atrai novas empresas, porque está tendo lucro, o custo está muito baixo, enquanto o preço está muito alto. Então, se o custo está muito baixo aqui e o preço está lá em cima, outras empresas interessam produzir naquele mercado. Aí, quando entram novas empresas no mercado, há um deslocamento da quantidade ofertada, ó, de Q1 para Q2, fazendo com que a curva de oferta se desloque para a direita, tendo então um novo equilíbrio no mercado, que é dado em S2. Em S2, oferta maior, o que vai acontecer? Tem mais produto no mercado do que demanda, do que pessoas querendo comprar. Então, o que vai acontecer aqui? O preço do mercado vai se equilibrar aqui em P2, havendo então essa redução do preço, que vai dar aqui um resultado onde a curva de custo marginal cruza a curva de preço 30 nessa unidade, nessa quantidade produzida aqui de Q2, ou seja, um aumento da oferta aqui causa uma redução do preço de mercado. O que vai fazer quando acontecer essa queda do preço? Algumas empresas vão sair desse mercado. Quando elas saírem desse mercado, haverá novamente uma redução da oferta, que a oferta vai voltar para um nível menor de produtos no mercado, menos produtos no mercado, elevação do preço. E aí vai se equilibrando no longo prazo a quantidade de produtos disponíveis. Então, o equilíbrio competitivo a longo prazo ele vai se dar aqui, ó, quando o custo marginal for igual à receita marginal, porque até esse ponto é interessante produzir, porque a partir do momento que o custo marginal passar a ser maior do que a receita marginal, a empresa passa a ter prejuízo, então não compensa. Quando o preço for igual ao custo médio de longo prazo, ou seja, quando a receita marginal for igual ao custo médio de longo prazo, não há incentivo à entrada ou à saída de empresas desse mercado. E nesse ponto o lucro é zero. Por que o lucro é zero? Porque o custo de produção é igual à receita ou o preço de venda do produto. Então, se eu pego o unitário, eu tenho um lucro zero, certo? Nesse ponto o lucro é zero. E o preço de mercado de equilíbrio, ele vai ser dado pelo mercado. Então, olha só, o equilíbrio competitivo a longo prazo vai se dar assim, ó, o preço de mercado, o preço de equilíbrio é dado pelo mercado, o preço do produto é igual ao seu custo médio de produção, porque não compensa produzir quando o custo é maior do que o preço, e quando o custo marginal de produção for igual à sua receita marginal por venda de cada unidade de produto. E isso são as características de equilíbrio no mercado competitivo a longo prazo. Aí tem 3 perguntas que eu também vou deixar para vocês lá. Descreva o processo de ajustamento de mercado quando o preço for menor do que o custo médio de produção a longo prazo e as empresas apresentam custos idênticos. Descreva o processo de ajustamento do mercado quando as empresas apresentam custos diferentes. E 3, qual é o custo de oportunidade da terra? Vocês fazerem esse levantamento. Renda econômica. O que é o conceito de renda econômica? Renda econômica é a diferença entre o valor que as empresas estariam dispostas a pagar por um insumo produtivo e o menor valor para adquirir esse insumo. Por exemplo, eu quero contratar uma pessoa para trabalhar na minha empresa e eu aceito pagar para ela até R$2.000. Mas eu consigo contratar ela por R$1.000. Então eu obtive uma renda econômica aí de R$1.000, entendeu? Eu quero comprar uma máquina para minha empresa que custa R$10.000. Mas eu toparia pagar até R$15.000. Ou seja, eu pago até R$15.000 para comprar essa máquina. Só que eu consigo comprar ela a R$10.000. Então, a minha renda econômica é
de R$ 5.000, aquilo que eu toparia pagar menos aquilo que eu efetivamente paguei pelo meu insumo produtivo. Já dei os exemplos, então vamos passar e dar o exemplo do ingresso, né? Empresas oferem lucro zero no equilíbrio de longo prazo. Uma equipe de beisebol de uma cidade média vende uma quantidade de ingressos suficiente para que o preço seja igual aos custos marginal e médio. E o lucro é zero. Então aqui o preço é R$7. Ela vende um ingresso a R$7. O custo marginal de produção do ingresso aqui é nesse ponto, né? É de R$7, então o lucro dela é zero. Mas é interessante vender aí os ingressos. Numa cidade grande já vai acontecer um outro problema, outro detalhe, porque lá é uma cidade pequena, tem pouca gente que vai querer ver o jogo. Mas se a cidade for grande, vai ter mais pessoas querendo ver o jogo. Então eu posso vender o ingresso ao invés de R$7, que é o custo, né, na quantidade lá, uma unidade era um custo marginal aqui de R$7. Mas quando eu tenho mais pessoas querendo comprar, eu posso aumentar o preço do ingresso. Eu ponho o ingresso, então, a R$10. Uma equipe com custo idênticos, localizada em uma cidade maior, vende os ingressos a R$10. O custo é parecido, que é R$7, 7 e pouquinho, mas acontece que, como tem uma demanda maior pelos ingressos, eu posso vender a um preço maior, tendo, então, uma possibilidade de ganho maior. Será que seria isso? Será que essa empresa que está numa cidade maior vai ganhar mais? Na verdade, ela não vai ganhar mais, porque assim, o que ela ganha no aumento do preço do ingresso, ela perde no custo para produzir o jogo, certo? Para que o jogo seja realizada ali naquela cidade. Então, ela vai ter custo mais caro com, por exemplo, hospedagem dos atletas, o transporte dos atletas, a alimentação provavelmente vai ser mais cara. Então, vai ter uma série de custos que vão se elevar, anulando aí o que poderia ser um lucro maior. Então, nesse caso, nós teríamos uma situação de lucro zero, tanto para o primeiro momento na primeira cidade, onde o ingresso era mais barato, R$7, mas o custo também de produção do evento era mais barato. E na cidade grande, o ingresso é mais caro, mas o custo de produzir esse evento também seria mais caro. E aí o lucro seria anulado por isso. Na presença de um insumo fixo, como uma localização privilegiada, por exemplo, a diferença entre o custo de produção, que nesse caso seria o do ingresso, né? Custo de produção médio e longo prazo 7, e o preço, que seria 10, corresponde ao valor ou custo de oportunidade do insumo à localização e representa a renda econômica obtida no insumo. Então, nesse caso, a gente teria uma renda econômica, mas a gente teria um lucro zero, certo? Então, mais ou menos a diferença aí. Nós teríamos uma renda econômica, mas a gente teria um lucro que não seria maior. Se o custo de oportunidade do insumo, isto é, a renda, não for levado em consideração, pode-se concluir erroneamente que há lucros econômicos no longo prazo. O formato da curva de oferta da indústria a longo prazo depende do grau em que mudanças no nível de produção da indústria afetam o preço dos insumos. Então, a curva de oferta da indústria a longo prazo ela vai depender dos custos dos insumos produtivos. A curva de oferta no longo prazo, na determinação da oferta de longo prazo, supõe-se que todas as empresas têm acesso à tecnologia de produção existente. Ou seja, ninguém fica de fora. Todo mundo tem acesso a tudo. Não vai ter nenhuma invenção, não vai ter nada, certo? A tecnologia existente está disponível para todas as empresas e todas elas têm acesso a essa tecnologia. O aumento da produção deve-se ao uso de maior quantidade de insumos e não a inovações tecnológicas, certo? Vamos considerar isso aí para a gente conseguir fazer essa análise. Na determinação da oferta de longo prazo, então, supõe-se que as condições dos mercados de fatores de produção não variam em decorrência da expansão ou da contração da indústria. Então, existe lá a oferta dos insumos produtivos ou fatores de produção e ele não varia independente se a indústria expande ou reduz a sua produção. Então, olha só o que a gente teria.
Vamos imaginar aqui, ó. Os lucros econômicos atraem novas empresas. Ah, tá. Então vamos imaginar lá, tem um mercado. Nesse mercado existe um mercado de fatores de produção, certo? Porque precisa-se desses fatores para produzir o produto. E esse mercado de fatores de produção, dependendo da expansão da produção, pode afetar a possibilidade de ofertar ou não determinado produto. Vamos dar um exemplo aí. Vamos imaginar que numa determinada localidade tem uma fábrica que produz um produto que depende de produtos minerais, né? Produtos que são retirados da natureza. Há que se convir que esses produtos eles têm uma oferta de curto prazo e de longo prazo também definida, assim, não tem como você ampliar, a não ser que você encontre uma nova jazida daquele metal ou daquele mineral, que você possa ampliar a quantidade produzida dele. Mas imaginemos que uma indústria comece a produzir produtos que dependam de um determinado material e não tem condição de aumentar a quantidade ofertada desse material. Então, o que vai acontecer? Quando as empresas começam a demandar mais esse insumo, o insumo não tem capacidade de ampliação nas suas quantidades, então ele fica mais caro. Nota que quando eu aumento o preço, aumenta a produção, esse aumento de produção, que é o aumento da demanda por insumo, faz com que o preço do insumo aumente também. Quando aumenta o preço dos meus insumos produtivos, automaticamente aumenta o custo de produção da minha empresa. Concorda? Só que isso não necessariamente reflete no aumento de preço no mercado. O que é que vai acontecer? Eu posso fazer o seguinte, o preço, o lucro econômico do mercado tá bom, aí várias empresas vão para aquele mercado. Quando as empresas vão para aquele mercado, elas vão demandar mais insumos produtivos, aí os insumos produtivos encarecem, né, sobem de preço, tornando o custo de produção mais alto. Inicialmente, o que acontece? Acontece uma elevação da oferta, mas com o aumento dos custos de produção, há então uma redução, porque algumas empresas não vão conseguir continuar produzindo, pode haver uma redução da oferta e vai trazer de novo esse mercado para o equilíbrio. Olha só o que o gráfico apresenta aqui. Os lucros econômicos atraem novas empresas. Nesse caso, o que vai acontecer com a oferta? A oferta aumenta de S1, que está aqui, para S2, tá vendo? Ó, a oferta era S1, a demanda inicial está aqui, ó, D1, e a oferta inicial está aqui, S1. Aí, como tem muito lucro, o lucro está alto naquele mercado, mais empresas entram no mercado e a oferta se desloca de S1 para S2. Só que o que acontece quando ela vai para S2? O custo de produção, que antes produzia Q1 e agora vai produzir Q2, provavelmente vai permanecer, né? Vamos dizer assim, inicialmente ele permanece o mesmo e ao longo do tempo ele pode, vamos dizer assim, aumentar. Né? Aliás, inicialmente quando aumenta a demanda desse produto, desse insumo, ele aumenta de preço. Aí quando ele aumenta de preço, o preço do produto aumenta no mercado. E quando o preço do produto aumenta no mercado, há uma redução de quem? Da demanda. Então, se há uma redução da demanda, nesse caso aqui ainda não aconteceu, mas se há uma redução da demanda, provavelmente o preço vai voltar ao nível anterior. E ó, a gente tem então deslocamento, aliás, a oferta aumentou de Q1 para Q2. O preço inicial permaneceu o mesmo, agora eu peguei o fio aqui. A oferta aumentou de Q1 para Q2, aumentou a quantidade ofertada. Inicialmente, a demanda que era D1, com o preço permanecendo o mesmo, acaba que também demanda mais desse produto, começa a consumir mais desse produto. Com o aumento do consumo aqui, vai ter um novo movimento nesse mercado, que vai ser um equilíbrio novo aqui no S2, que é uma produção de
Q2. Só que olha o que acontece aqui, ó. Quando a gente tinha uma produção de Q1, o preço era P1, certo? Porque o custo marginal em Q1 era até o ponto onde as empresas produziam. Quando as empresas passam a produzir em Q2, o custo marginal sobe. Sobe por quê? Por causa desse aumento do custo de produção. E automaticamente o preço do mercado também vai subir, porque ficou mais caro produzir, então as empresas começam a cobrar mais caro também pelo produto. Certo? Só que nesse preço P2, ó, as pessoas vão comprar as quantidades de Q2, não, elas vão comprar um pouquinho menos, certo? Então, o preço volta a cair, porque a demanda não aumenta, o preço então volta a cair para P1, para poder ter um novo equilíbrio do mercado numa quantidade aqui chamada de Q2. Numa indústria de custo constante, a oferta de longo prazo é uma reta horizontal, referente ao nível de preço igual ao custo médio mínimo de produção. Que aqui dá a nossa curva de oferta. A curva de oferta de longo prazo, ó, ela vai ser correspondente aos níveis de equilíbrio do mercado. A curva de oferta no curto prazo é o que é o S1. No primeiro momento ela é ascendente. A S2 também é ascendente, mas é curto prazo. No longo prazo, elas vão o nível de equilíbrio aqui, onde a demanda corta a oferta, e correspondente ao custo marginal aqui, vai ser exatamente a curva da oferta. Então, a curva da oferta no longo prazo, quando nós temos custos de produção constante, essa confusão da análise desse gráfico foi essa. Então, a oferta de longo prazo numa indústria de custos constante. Quando os custos são constantes, a oferta ela vai aumentar. Como ela aumenta e os custos são constantes, ela não tem obrigatoriedade de elevar o preço. Aí, nesse caso, o preço permanece o mesmo, que é P1, então a demanda também aumenta as quantidades demandadas. Por isso que a curva de oferta no longo prazo, ela é uma curva horizontal que corresponde a uma oferta perfeitamente elástica. Ou seja, qualquer movimento aqui que possibilita ela aumentar a produção, ela vai aumentar, porque os custos de produção são constantes. Oferta de longo prazo numa indústria de custo constante, a oferta é uma reta horizontal referente a um nível de preço igual ao custo médio mínimo de produção. Ponto. Já, como que então se comporta a oferta de longo prazo numa indústria onde os custos são crescentes? Aqui sim vai entrar aquela análise que eu fiz anteriormente. Então, quando os custos são crescentes, vamos imaginar que no Q1, o que a gente tinha aqui, ó? O custo marginal de curto prazo 1 cruzava a linha do preço aqui em Q1. Seria a quantidade máxima de produção nesse nível de produção com esse custo aqui, e que seria no preço P1. No P1, as empresas produziriam a quantidade de Q1 aqui, certo? E aí, por causa do aumento dos lucros, outras empresas entram nesse mercado, forçando com que a oferta, que antes era essa S1 aqui, aumente para o S2. Quando a oferta aumenta para S2, ó, o custo marginal sobe aqui, ó, S2 vai dar, o custo marginal sobe para o nível de preço P3 aqui, ó, sobe para esse valor, que seria então interessante ter um preço maior do que o P1 para P2 para a empresa continuar tendo lucro, porque houve um aumento de oferta, mas esse aumento de oferta gerou um aumento nos custos dos insumos. Como os custos dos insumos ficaram mais caros, houve um deslocamento da curva de custo marginal e de custo médio para cima. Então, o custo médio de longo prazo 2 é esse pontilhadinho azul aqui, ó, ficou maior do que o custo médio de longo prazo 1, certo? Subiu. E o custo marginal também aumentou, ó, esse custo marginal inicial aqui de P1, custo marginal de curto prazo P1, foi para custo marginal de curto prazo P2 aqui, ó, também aumentou. Então, a empresa será interessante para ela produzir aonde? Quando o custo marginal de curto prazo for igual
ao preço. Então, o preço vai ter que vir para cá, para P2, para compensar o custo, porque o custo aumentou. Se o custo aumentou, eu aumento o preço, até esse valor do aumento do custo marginal, ou o aumento do custo médio mínimo aqui, dessa produção que vai dar, então, esse preço. Então, as empresas são obrigadas a aumentar o preço, por quê? Porque aumentou o custo de produção por causa da demanda por insumos. Quando aumenta o preço, o que acontece com a demanda desse produto, né? Aliás, o que acontece? Aumentou a oferta, certo? Quando aumentou a oferta, há então um aumento de preço, certo? Aumentou a oferta, aumentou o preço do produto. Por quê? Porque aqui é o inverso, né? O preço aumentou porque a oferta aumentou e não ao contrário. Então, nesse caso aqui vai ter assim, ó, aumento de oferta, aumento de custo, aumento de preço. E aí, como nesse caso desse mercado, a demanda ela vai continuar aumentando caso aumente a produção, porque tem consumidores sobrando no mercado, vamos dizer assim, tem gente querendo comprar mesmo que o preço aumente, se aumentar as quantidades vendidas, aumenta a quantidade consumida. As pessoas tendem a deslocar aqui, ó, a quantidade demandada de D1 para D2, aqui tá D1 de novo, mas é D2, para D2, e aí nós temos aqui esse novo ponto de equilíbrio entre S2, tá aqui, e D2, que é esse pontilhadinho aqui, os dois pontilhados, marrom e o azul. Então, nós temos esse novo ponto de equilíbrio do mercado, certo? O que vai acontecer aqui, então, se a gente observar esse mercado? A curva de oferta de longo prazo, ela vai acompanhar os pontos de equilíbrio das ofertas de curto prazo, ó, em vários pontos. Na S1 era aqui, na S2 é aqui. Então, quando o custo é crescente numa indústria, a curva de oferta tende a ser ascendente, porque à medida que aumenta o custo, que ela aumenta a produção, aumenta o custo, quando aumenta o custo, aumenta o preço, então para ela continua sendo interessante, mesmo com a elevação do preço, do custo de produção, a elevação do preço aumenta, compensa essa elevação de custo. Por quê? Porque existem consumidores querendo adquirir esse produto, certo? Então, essa curva de oferta, ela vai ser ascendente, positivamente inclinada, indicando aí uma elasticidade um pouco menor da curva de oferta, mas ainda assim existe uma elasticidade. Quando aumenta, né, o preço, aumenta a quantidade produzida, mas não aumenta muito. Por quê? Porque também há uma elevação de custo, certo? Mas ainda assim há um direcionamento para cima aí da curva de oferta. Numa indústria de custo crescente, a curva de oferta de longo prazo é positivamente inclinada. E como que acontece quando a oferta de longo prazo, o que acontece com a oferta de longo prazo quando a indústria apresenta custos decrescentes? Olha só que interessante isso. Vamos imaginar que na decorrência da redução dos preços, quando há uma redução do custo de produção, tendencialmente as empresas tendem a aumentar a sua oferta porque ficou mais barato produzir. Quando fica mais barato produzir, a empresa aumenta a quantidade de produto ofertado. Devido ao fato de acontecer um aumento na quantidade de produtos ofertados, há uma redução de preços e há também um deslocamento da demanda para a direita, indicando mais pessoas querendo adquirir o produto. Mas aí, o que acontece? Quando o preço cai, a tendência da oferta de longo prazo ela é diminuir. Ó. Quando a tendência é de custo diminuir, mas também por causa disso há uma redução de preço, talvez porque a demanda aumenta, mas não aumenta na mesma proporção, a demanda aumenta menos, aí há uma tendência com a elevação da quantidade ofertada, diminuir o preço do produto no mercado devido a esse excesso de oferta. Com excesso de oferta, reduz-se o preço. Quando reduz o preço, o próximo passo dos ofertantes é diminuir as quantidades ofertadas. Então, a curva de oferta ela é inclinada negativamente quando o custo desse mercado é decrescente.
Numa indústria de custo decrescente, a curva de oferta de longo prazo é negativamente inclinada. Ou seja, quando o preço diminui, eu diminuo a quantidade. Aliás, quando o preço diminui, eu aumento a quantidade ofertada. Mas por que eu aumento a quantidade ofertada? Porque o custo de produção também está caindo. Então, na verdade, está acontecendo uma diminuição de preço, não porque o preço está caindo, mas assim, eu diminui o custo de produção. Quando diminui o custo de produção, a empresa oferta mais produto, porque ficou mais barato produzir. Quando ela oferta mais produto, o preço do produto cai no mercado, certo? Aí a demanda aumenta, mas aumenta pouco, provavelmente tem pouco demandante para aquele produto. Então a oferta vai aumentando, mas ela é uma oferta inelástica, né? Ela aumenta, mas ela não aumenta, vamos dizer assim, tanto, né? Nesse contexto aí. Então, numa indústria de custo decrescente, a curva de oferta de longo prazo é negativamente inclinada. O que acontece quando há a imposição ou aplicação de um imposto pelo governo? O que acontece com a curva de oferta a longo prazo? Então, os efeitos de um imposto. No capítulo anterior, nós vimos como as empresas reagem a impostos sobre insumos. Por exemplo, a gente viu quando uma empresa ela é taxada sobre algum insumo que ela utiliza na sua produção, e isso faz com que ela diminua a quantidade ofertada do seu produto para usar menos aquele insumo, que é caro e ainda é taxado por um imposto. Então, ela tem uma redução da oferta. Agora, a gente vai ver como as empresas reagem ao imposto sobre a produção, que geralmente é o que acontece. As empresas recebem imposto sobre o produto produzido. Então, o que acontece com os custos? O que a gente tem aqui? No primeiro, nós temos esse primeiro momento aqui. Quantidade Q1, o custo marginal está aqui, igual ao preço P1. Aí, nesse momento, acontece uma imposição do governo de um imposto. O que acontece quando o governo joga um imposto sobre a produção de alguém? O custo de produção fica mais caro. Então, olha só, o custo marginal unitário, o custo marginal, né, de produção, ou o custo unitário de produção daquela empresa, de cada produto, ele fica mais caro para produzir. Então, há um aumento aqui, no valor do custo marginal. O preço do produto no mercado tenderia a subir aqui, de P1, e ele ia aqui para cima, tá vendo? O custo marginal também, aliás, o custo variável médio também aumenta, Q1 ele sobe para cá, para custo variável médio no Q2. Acontece que para continuar vendendo a esse preço do mercado, e a empresa, se ela não puder mudar o preço do produto dela porque ela está no mercado competitivo, o que vai acontecer? Ela não vai conseguir aumentar o preço, porque se ela aumentar o preço, ela para de vender. Então, ela, para não perder, porque o custo está muito mais alto do que o preço do mercado, ela diminui as quantidades produzidas de Q1 para Q2, de maneira que ela produz menos ao mesmo preço do mercado por causa da incidência do imposto. Então, o imposto de produção aumenta o custo marginal da empresa no montante do imposto. A empresa reduzirá a produção até o ponto em que o custo marginal acrescido do imposto seja igual ao preço. Então, ela vai aumentar aqui, vai haver um aumento do custo de produção dela. Para ela, como ela não pode aumentar o preço, então ela diminui as quantidades produzidas para ter um custo de produção unitário igual ao preço de venda unitário de cada produto. Há uma redução da quantidade produzida, então, quando há a incidência de imposto sobre a produção da empresa. Então, no caso da oferta, só para representar a oferta, a gente tinha aqui o equilíbrio do mercado, a demanda e a oferta no Q1. Quando há a elevação do imposto, implicação do imposto, há então uma redução da oferta para o nível Q2 e o preço de equilíbrio, então, sai do preço. Quando há a redução da oferta no mercado, esse mercado eleva o preço para um nível maior, que na verdade é o repasse do imposto. O imposto desloca a oferta de S1 para S2 e a produção cai para Q2. Nesse caso, o preço aumenta para P2. Então, a empresa vai cobrar mais caro pelo seu produto, né? Não só aquela empresa, mas todas as empresas do mercado vão cobrar mais caro pelo seu produto devido à incidência do imposto. E aí o consumidor também paga por isso.
A elasticidade a longo prazo, né? Quando a indústria tem um custo constante, a oferta de longo prazo é horizontal, já viu isso? Pequenas variações no preço induzem a variações extremas nas quantidades de produção produzidas. Então, a elasticidade aí, nesse caso, a empresa tem uma oferta altamente elástica ou perfeitamente elástica no longo prazo, quando o custo de produção dela é constante. Então, quando o custo não varia, quanto mais eu vender, melhor é, certo? Então, eu não tenho elevação de custo, então é melhor. Quanto mais eu produzir, quanto mais eu vender, é bom. Então, se há pequenas variações de preço para cima, por exemplo, a quantidade ofertada é muito acentuadamente aumentada. Ou se há redução do preço, a quantidade ofertada também cai, né? Porque aí fica um lucro menor e as empresas buscam manter aí um comportamento de custo unitário ou custo marginal igual ao preço de mercado do seu produto. Então, no caso de custo constante, certo? Nós temos uma curva de oferta horizontal que indica que ela é uma curva perfeitamente elástica. Variações pequenas no preço induzem a variações extremas na produção. Curva de oferta a longo prazo, a elasticidade a longo prazo da oferta, quando a indústria de custo constante ainda, a elasticidade a longo prazo da oferta é infinita, supõe-se que haja insumos imediatamente disponíveis para a expansão da oferta, né? Um mercado completamente competitivo no caso. Quando a indústria ela tem um custo crescente, né? Lá era no caso constante, aqui é no caso crescente, a oferta de longo prazo é positivamente inclinada e a elasticidade é positiva. Ela tem uma inclinação que vai depender da magnitude dos aumentos nos custos dos insumos, e a elasticidade de longo prazo é geralmente maior do que a elasticidade de curto prazo. Então, quando os custos são crescentes, a empresa aumenta a sua oferta à medida que os preços aumentam, mas ela aumenta assim de forma não muito acentuada, o que dá uma curva positivamente inclinada. Ele dá aqui uns exemplos, vocês olhem lá, por favor, no texto, que é a oferta habitacional a longo prazo, ele vai falar sobre isso. E aí eu vou deixar essas perguntas para vocês, como atividades, para vocês responderem e me entregarem, ok? Então, o que é o resumo desse capítulo? Os administradores de empresas podem atuar de acordo com um conjunto complexo de objetivos e sob diversas restrições. Uma empresa competitiva toma suas decisões de produção sob a hipótese de que a demanda pela sua produção é horizontal, ou seja, a demanda vai sempre existir. No curto prazo, uma empresa competitiva maximiza o seu lucro, escolhendo o nível de produção para o qual o preço seja igual ao custo marginal de curto prazo. A curva de oferta de mercado no curto prazo é a soma horizontal das curvas de oferta de todas as empresas daquele mercado ou da indústria. O excedente do produtor para uma empresa é a diferença entre a sua receita e o custo mínimo necessário para produzir o nível ótimo de produto. A renda econômica é a diferença entre o pagamento feito por um fator de produção escasso e o valor mínimo necessário para obtê-lo por locação, por exemplo. No longo prazo, as empresas maximizadoras de lucro escolhem o nível de produção para o qual o preço é igual ao custo marginal de longo prazo. A curva de oferta a longo prazo da empresa pode ser horizontal ou então apresentar inclinação positiva ou negativa. E esse foi o nosso capítulo 8, que é a maximização de lucros e oferta competitiva. Vou deixar para vocês as atividades lá no Google Class para que vocês resolvam e me encaminhem, tá? Até o próximo vídeo com o capítulo 9, então.